Oi, professor. Hoje eu tô aqui para explicar um pouco sobre o trabalho e sobre os gráficos. Bom, aqui na tela compartilhada nós temos o que significa o gráfico e aqui tá a planilha do que a gente utilizou. Foram 8 avaliadores no total, com 15 plantas cada e 3 repetições. Então, ao todo foram avaliadas 360 plantas. Bom, aqui os pacotes que a gente instalou. E aqui a gente carregou os dados da nossa planilha. Deixa eu só passar. Foram bastantes dados. Foram 360 medições, perdão. E a gente está avaliando nesse experimento a altura da inserção da primeira espiga. Então, cada avaliador avaliou 3 vezes 15 plantas. Aí aqui, na primeira, a gente fez a análise exploratória. No gráfico, a gente tem cada ponto equivale a uma medição de altura feita por um avaliador. E a gente pode ver que essas alturas, elas variam conforme cada planta. Como, por exemplo, o avaliador 6, ele tende a medir plantas mais baixas que o avaliador 3, ou seja, isso reforça uma variação entre cada avaliador, mesmo sendo a mesma planta. E isso é o que mostra aqui no gráfico. E a linha azul escrita é a linha média por avaliador. Aí, o segundo gráfico mostrado, ele mostra que cada painel é de um avaliador, por isso que temos 8 painéis, e o eixo X é das plantas e o eixo Y é da altura. A linha tracejada é a média do avaliador e cada pontinho de dispersão é a média que varia entre os avaliadores. Então, mostra aqui a média de cada um, tanto que bem aqui no finalzinho dá pra ver que é bem confuso, porque são muitas plantas. E avaliadores como 6 e 7 mostraram padrões de medição mais concentrados. Então, dá pra ver que, tipo assim, eles não estão tão dispersos, foram mais precisos. Isso mostra a diferença na repetibilidade de alguns avaliadores. Já o gráfico 3, cada painel também é uma planta, o eixo X é um avaliador e o eixo Y é a altura. E algumas plantas têm medições mais uniformes entre os avaliadores, iniciando uma boa reprodutibilidade. E a linha azul tracejada também é a média da planta. Outras plantas, como a planta 6 ou a planta 9, apresentaram uma grande variação entre os avaliadores. Então, a mesma planta teve vários números diferentes de altura. Isso aponta para uma interação significativa entre a planta e o avaliador, ou seja, cada avaliador tem o seu método, que no final pode ser diferente do método do próximo avaliador. Oi, professor. Aqui nesses 4 gráficos, a gente pode observar que os resíduos estão espalhados aleatoriamente em torno de 0, o que significa que tem uma homocedaticidade razoável, que é a mesma coisa que uma variância constante. No segundo, ele tem um desvio nas caudas, alguma violação da normalidade dos resíduos, e isso a gente consegue interpretar melhor no quadro de ANOVA. Aí aqui no Scale Location, ele tem uma tendência horizontal, só que é sem padrão, o que confirma a homogeneidade da variância. E no quarto gráfico, mostra que ele não tem padrão de outliers por avaliador. E isso mostra que não teve os avaliadores não foram significativos. Agora, vindo aqui para o quadro de ANOVA, isso fica mais claro ainda. Os avaliadores não diferem estatisticamente entre si, o que apresenta uma boa reprodutibilidade. Na planta, teve um desempenho altamente significativo. As plantas têm diferenças reais
e isso já era esperado. Agora, no contexto avaliador e planta, teve uma significância. Os avaliadores, eles não medem exatamente a mesma forma. Então, isso pode alterar muito o resultado, né? Já que cada avaliador pode ter um método diferente para a medição. Agora, vamos para o gráfico de dispersão. Nesse primeiro gráfico, a gente vai avaliar avaliador versus planta, né? Aqui nesse gráfico, o eixo Y é o valor das alturas das plantas e o eixo X é dividido em cada avaliador. E cada pontinho desse representa uma medição. Aqui é possível ver uma variação significativa entre as plantas, com diferentes padrões médios por planta. E dentro de cada planta, a variação entre avaliadores é diferente em muitos dos casos. E algumas plantas apresentam maior dispersão. E no último, no eixo X, são as plantas, e no eixo Y, a altura da espiga também. Aqui nesse gráfico, é possível ver que o mesmo avaliador, ele apresenta diferença nas medições da mesma planta. Isso sinaliza também uma limitação na repetibilidade. Oi, professor! Hoje a gente vai interpretar esse quadro de ANOVA. A interpretação ele nos dá que o avaliador ele não difere muito entre si. Já na planta, as plantas são muito diferentes entre si quanto à altura da espiga, então é altamente significativa. E na interação AP é um valor significativo, até porque existe uma variação entre como cada avaliador mede cada planta, né? Depois nós temos o outro quadro, ANOVA com M's, e a avaliação dele é que a medição da planta é altamente significativa, a interação do avaliador da planta também é significativa, e o avaliador continua não sendo significativo. Isso indica que tem uma boa reprodutibilidade entre avaliadores, mas a repetibilidade dentro dos avaliadores pode ter ruído, especialmente na interação. Já na próxima tabela, que seria essa aqui, na planta, a maior parte da variação vem das diferenças reais entre as próprias plantas. Já no avaliador, os avaliadores continuam não tendo nenhuma significância. E na interação AP, nós podemos observar uma pequena variação, indicando alguma inconsistência entre os avaliadores. Já no erro residual, existe um ruído experimental aceitável. E a última tabela seria a ANOVA por REML, que ele só confirma os componentes de variância da outra tabela. Aqui nós podemos ver que o VCOV da planta continua igual ao anterior, o do avaliador continua sem contribuição significativa, o da planta é de 0,002, que é pequena e consistente, e o erro é de 0,00015. E a conclusão é que a maior fonte de variação vem da diferença real entre as plantas, de 93,6% da variância total, como esperado num experimento de campo. Os avaliadores não geraram nenhuma significância relevante, até porque não existe variação entre eles, e a interação avaliador-planta foi estatisticamente significativa. E o erro experimental foi baixo, de 5,56%. Então foi isso, professor. Nós agradecemos a oportunidade de podermos entregar esse trabalho hoje. Aprendemos muito com ele e espero que o senhor tenha gostado. Obrigada.